Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Amaral Tenório, sou conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sou de Pernambuco. Vocês, obviamente, não sabem, aqui no Conselho, cada estado tem um representante, e é dessa forma que a gente democraticamente estrutura todas as políticas públicas para o segmento de arquitetura e urbanismo no Brasil. Conheço toda a história do Colab, vi ele crescer lá em Recife, vi ele nascer, vi ele ir para São Paulo, e acompanho muito de perto todo esse debate, toda essa ouvidoria pública que é feito, e considero super relevante esse momento onde vários especialistas em diversas áreas discutem a cidade, mostram suas opiniões e tentam contribuir de forma estruturada para que a gente cresça e evolua da forma certa, que é planejando. Acho fundamental o papel do arquiteto dentro dessa discussão, conectando esses pontos. Então, nos mais diversos especialistas, por mais que existam áreas que sejam relacionadas a tráfego, a sustentabilidade, a resíduos sólidos, a construção, a legislação construtiva, tudo isso, no final das contas, resulta na necessidade de projetos. Tudo isso resulta na necessidade de planejamento. E se a gente quer tanto uma cidade que funcione, uma cidade que evolua, uma cidade que a gente muitas vezes vê em filmes de ficção científica, a gente precisa planejar. Porque evoluir sem planejamento é evoluir sem atingir o momento ótimo, sem atingir o máximo que é possível ser feito. E eu acho que o Conselho de Arquitetura ele cumpre esse papel no sentido de direcionar quais são as melhores e prioridades, né, quais são as práticas que devem ser adotadas, mas tem também esse dever de ser prospectador, de ser protagonista, de buscar esses espaços para preencher essas lacunas e conectar muitas vezes o público com o privado, conectar essas ações que inicialmente aparentam ter um impacto apenas isolado ou individual, para que isso se ramifique, se multiplique e possa, de fato, ser replicado numa escala. Né? O Brasil é um país continental, a solução que serve para uma cidade não necessariamente serve para outra. A nossa primeira relação entre CAU e Conselho, entre Conselho e Colab, foi estabelecida em 2024, onde a gente fez uma grande pesquisa e o nosso objetivo era entender essas diferenças, né? O quão diferente são as regiões, as cidades brasileiras e como a sociedade e os profissionais de arquitetura e urbanismo enxergam como as prioridades de políticas públicas, né? Então, como a arquitetura pode contribuir com os políticos, como a arquitetura pode contribuir nessas propostas para que cada vez mais a gente tenha pessoas com lugar de fala discutindo o futuro da cidade, discutindo as propostas que realmente são necessárias para que a gente tenha uma melhor moradia, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, para que a gente tenha cidades caminháveis, para que a gente tenha uma série de coisas que a gente sabe de forma empírica que quer, mas muitas vezes não sabe como aplicar. E o arquiteto, eu acho que naturalmente surge como um vetor de solução para todos esses problemas. Rafael, como, né, e por que incentivar o empreendedorismo na arquitetura? Eu acredito que durante todo o tempo de desenvolvimento da arquitetura, se a gente voltar aí 3, 4 gerações, todo mundo meio que se formou e ou foi para a vida pública, trabalhar como funcionário público, ou professor, ou no mercado. E no mercado, os profissionais acabam tendo uma ação um pouco passiva, esperando que os problemas apareçam, o poder público muitas vezes esperando de fato o problema acontecer, mas eu acho que a gente precisa de um olhar ativo e proativo dos arquitetos, tanto no público como no privado. Todo arquiteto ele tem a capacidade de andar pela cidade e detectar não apenas problemas, como oportunidades. E esse olhar empreendedor, eu acho que naturalmente ele surge na hora que a gente coloca profissionais de diversos segmentos e consegue haver uma coordenação dentro das especialidades de cada um, né, para que a gente tenha lugar de fala em tudo que tem a ver com a cidade, em tudo que se relaciona com a cidade, mas que isso possa ser transversal. E naturalmente eu enxergo que o arquiteto tem esse poder de transversalidade, até por ele ser um generalista nato, né? Tem uma frase muito interessante do Humberto Eco que dizia que os últimos humanistas são os arquitetos, porque, querendo ou não, a gente tem que entender as pessoas para conseguir propor as soluções que as cidades precisam. Afinal de contas, são as pessoas que estarão lá. Tem outra frase muito interessante que fala que a cidade ela só existe porque as pessoas não aguentavam mais ficar só. Elas precisavam se juntar.
Então, o aglomerado de pessoas criou a cidade. E é nesse sentido que a gente precisa sempre explorar o melhoramento da cidade, o planejamento da cidade e cada vez mais uma visão técnica, científica, para que o dinheiro público seja bem aplicado, para que as parcerias público-privadas sejam incentivadas e que quem realmente importa, que é a população, ela seja impactada o quanto antes e que a qualidade de vida dela melhore. E dentro desse contexto, né, que a gente está falando sobre empreendedorismo, o CalBR ele tem uma câmara temática desse assunto. Qual é o objetivo da criação dessa câmara? Acho que o grande objetivo dessa gestão foi um pouco se colocar no lugar do arquiteto médio, né? O arquiteto médio hoje no Brasil ele tem menos de 40 anos. A gente tem 220 mil arquitetos no Brasil e a gente precisa auxiliar esse jovem arquiteto a ter um início o mais produtivo possível. Então, várias ferramentas foram criadas, a Câmara de Empreendedorismo, foi criado a Câmara de Patrimônio, foi criado um núcleo de relacionamento com a Câmara de Deputados, os senadores, então um núcleo institucional, para que a gente consiga, em paralelo, ter olhares das demandas dos jovens arquitetos para que eles possam, o quanto antes, empreender, seja para o público, seja para o privado, mas que ele se enxergue enquanto solucionador de problemas e não como um arquiteto que está sentado numa mesa esperando que a demanda, que o problema surja para que a solução venha. Os problemas estão aí patentes, é só andar pelas cidades que eles se acumulam. Se faz muito necessário essa maior relação com o poder público, essa relação institucional. A gente tem hoje uma Câmara de Deputados com apenas 4 arquitetos. Isso talvez explique o porquê da nossa legislação urbanística ser tão desatualizada, ser tão deficitária. Então, a gente precisa de mais profissionais com esse conhecimento, com esse olhar para a sociedade humanista, como eu tinha dito, com capacidade de detectar os problemas, propor soluções e planejar o futuro das cidades. E, nesse sentido, cada vez mais eu acho que o arquiteto ele se torna um profissional necessário nessa tomada de decisões, seja ocupando cargos técnicos, seja ocupando cargos decisivos, seja, inclusive, ocupando cargos públicos eleitos. Então, a gente entende que democraticamente, a gente precisa ocupar todos esses espaços e temos várias frentes onde a gente está atuando, que vai desde a criação do MEP, que é o microempreendedor profissional, que é um MEI voltado para profissionais liberais, se junta aos arquitetos, jornalistas e outras profissões, é algo que tá pautado, que vai para votação muito em breve, mas a gente está buscando estreitar essa relação com o setor público por entender que não existe solução que venha só do privado, que não existe solução que venha só do público. A gente precisa se unir e dessa união é que vão sair os melhores resultados e é dessa união que a sociedade realmente ela vai ser impactada. E como o CalBR tem promovido a agenda urbana durante esse ano eleitoral que aconteceu e que no próximo ano a gente vai ter prefeitos tomando posse, você citou da questão da pouca representatividade de arquitetos na Câmara, no Congresso, o que o Cal tem feito em relação a isso? Acho que a grande inovação foi literalmente buscar esse entendimento, inclusive em parceria com o Colab, de entender quais as dificuldades e quais as visões de necessidade de desenvolvimento urbano de cada núcleo, de cada região, de cada macro-região do Estado, para que a gente entenda essa diversidade que o Brasil nos apresenta. O segundo momento seria impulsionar, aumentar, tornar isso, inclusive, mais descentralizado, os eventos e debates que discutem a agenda urbana. A gente tem comissões específicas que tratam desse assunto, conselheiros que se focam mensalmente para tratar desse tema e que, de certa forma, eles refletem o que é tratado nos estados. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele é federativo, ele tem a representatividade em cada estado e no Distrito Federal, e cada um desses estados do Distrito Federal tem o seu representante e reverbera a problemática e as demandas de cada estado no sentido da gente ter uma solução com o maior impacto possível. Então, eu acho que o Conselho cada vez mais ocupa essa lacuna, ele vem buscando esse protagonismo muito relacionado à inovação, à tecnologia. A gente tem hoje, pela primeira vez, uma presidente que praticamente a vida toda trabalhou com tecnologia
e isso dá a gente muito respaldo na hora de discutir esses temas, e é muito nesse sentido que o CAL precisa seguir caminhando. Acho que a gente está cada vez mais robusto, o Conselho vem crescendo, a proporção de arquitetos por população, o Brasil tem uma das maiores médias do mundo, então a desculpa de faltar profissional ela não serve mais. É muito mais de enxergar o profissional como solução do problema, porque existem algumas atividades que até curricularmente, obrigatoriamente, elas deveriam ser executadas por arquitetos, mas tem coisas que podem ser executadas, e muitas vezes nisso a gente perde um pouco dessa visão humanista, dessa visão de planejamento e dessa capacidade de coordenação de problemas que resultem num projeto que atenda e consiga minimamente resolver apontando soluções. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para o arquiteto como um solucionador, e o CAL vem trabalhando para construir esse personagem, arquiteto resolvendo o problema, e isso precisa ser replicado no público, no privado, nas ONGs, em todo tipo de organismo que esteja discutindo a cidade. Acho que nunca foi tão importante a gente discutir esse papel do arquiteto nas mais diversas áreas de atuação, seja quando a gente olha para uma catástrofe no Rio Grande do Sul, que tem impactos ambientais, mas que também tem impactos sociais, habitacionais, infraestruturais, tudo isso que vai ser reconstruído, que está sendo reconstruído, precisa de projeto. Então, o CAL atuou praticamente de imediato no sentido de facilitar a burocracia que existe na tramitação de projetos, colaborou com um edital de patrocínio, pagando para que arquitetos façam laudos, e uma série de ações que corroboraram e se integraram a outros atores que também contribuíram. Então, não cabe aqui agora elencar tudo que o arquiteto pode fazer, mas eu desconheço qualquer grande civilização que a gente olhe para trás e olhe para a história, que a gente não enxergue na arquitetura dessa civilização, dessa sociedade, um ícone construído que foi o produto da arquitetura. Então, você vai falar de Roma, Roma se expandiu por toda a Europa, fez isso, aquilo, chegou no Egito, fez. Mas você pode resumir ele num ícone, o Coliseu. Você pode contar a história do mundo árabe, Arábia Saudita, Dubai, que foi construído em 40 anos, mas eu posso resumir isso também num ícone, num prédio que está sendo construído hoje com 1 quilômetro de altura. Então, a maior civilização que a gente já teve, os egípcios, eles se resumem, se eu forçar muito, né? Não que eu queira resumi-los a uma pirâmide, mas talvez o ícone imediato no imaginário das pessoas seja algo que a arquitetura produziu. Mas a arquitetura vai muito além desses ícones, ela vai literalmente atrás das demandas, de solucionar o que se apresenta, e as cidades, eu acho que elas realmente chegaram no limite do que elas aguentam, da necessidade de habitação, no limite do que elas aguentam de mobilidade urbana, no limite do que elas aguentam da necessidade de cidades arborizadas, caminháveis, descentralizadas. Então, tudo isso passa por palcos de discussão que não necessariamente se cruzam, mas que o olhar transversal dá um resultado muito melhor. E a gente entende que num evento como esse que o Colab organiza, dá palco para todos os segmentos, mas também incentiva que essa relação aconteça e que, naturalmente, transversalmente, os problemas sejam melhores solucionados.